Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Antônio Paulo. E hoje é a nossa aula de número 4, objeto de conhecimento, cálculo de porcentagem e de acréscimo e decréscimo simples. E o detalhamento, porcentagem. Muito bem, alunos, venham comigo. Vamos então dar início aqui à nossa aula? Muito bem, alunos, dando então início aqui à nossa aula, né? Lembrando, hoje a gente vai falar de porcentagem, tá bom? E vai falar também de acréscimo e decréscimo, beleza? E aí, nada mais justo, então, se a gente vai falar de porcentagem, a gente começar falando de cálculo mental de porcentagem, né? Tem algumas porcentagens que são o que nós, às vezes, chamamos de porcentagens clássicas, né? Aquelas porcentagens exatas. E é isso que a gente vai começar, então, a ver aqui na nossa aula de hoje. Acompanhe comigo na tela o que diz. Cálculo mental de porcentagem de uma quantidade. E aí, observe o seguinte, ó, tem algumas porcentagens, por serem mais simples, olha que legal, mais simples, podem ser calculadas mentalmente. Olha o exemplo que o professor trouxe aqui para vocês. Em uma escola, há 800 alunos. Assim, sem fazer cálculo, porque eu sei que tu sabe fazer cálculo também no cálculo de porcentagem, né? Mas sem fazer cálculo no papel ou na calculadora, podemos dizer que, acompanhe comigo aqui, algumas porcentagens, tá? Que são porcentagens, cálculo mental de porcentagem, tomando como referência o valor, né? A quantidade de 800 alunos, beleza? Vamos lá então. Pensa comigo, 100% dos alunos, 100% é todo, é o total dos alunos, então 100% são os 800, né? E a gente indica, né, 100, lembra aqui, ó, 100% e 100%, memoriza aí, 100% é sempre o total de alunos, beleza? Por isso, falamos aqui então, são 800 alunos, os 100%, porque no nosso problema lá, né, no nosso questãozinha que o professor deu, nós estamos tratando de 800 alunos. E aí, outro cálculo mental bem tranquilo. Quanto é 50% de 800? Aí tu tem que pensar assim, ó, 50% equivale a metade de 100. Metade de 100%. Olha só, se o todo é 100, é 800, ó, a metade do todo, que é 50%, nós estamos falando então de 400 alunos. Ok? Isso é cálculo mental, isso não é pra gente estar fazendo cálculo, tá bom? É só a gente pensar. E aí, ó, vem comigo aqui, ó. Quando nós falamos 25%. 25% é como se nós tivéssemos o todo, olha só, o todo, e nós dividíssemos esse todo em 4 partes iguais, tá legal? 25%. 25% indica, por mais que você ache estranho, mas indica metade da metade, ó. Que é a mesma coisa que a gente falar, ó, um quarto, tá legal? Beleza? Então, metade da metade, não, se a metade, então, é 400, a metade da metade, então, é 200. Outra porcentagem muito tranquilo da gente calcular é o 10%. 10% dos alunos é 80. Mas por que 80? Olha só, é 80 porque 10% indica a 10ª parte, tá? A 10ª parte do 800. É como se nós pegássemos o 800 e dividíssemos por 10. E se nós dividirmos 800 por 10, nós teremos então 80, que é a 10ª parte. Beleza? Tem outras porcentagens ainda que são tranquilas para a gente fazer. Acompanha só. 20% dos alunos. Tu lembra que o todo era 800? E a gente viu um pouquinho anterior que 10% equivale a 80 alunos? Bom, se 10% é 80, 20% é o dobro de 10%. Por isso, ó, nós obtemos aqui 20% dos 800 é 160. Mas não é para usar o cálculo, não é fazer conta, tá bom? Pensar assim, ó, 10% equivale a 80, se 10% é 80, então 20% é igual a 160.
E por fim, 5% dos alunos. 5%, há de você concordar que 5% é a metade de 10%. Se 5% é metade de 10%, e já sabemos que 10% é 80%, então a metade de 10%, que é 5%, é igual a 40 alunos. Beleza? Vimos então aí alguns cálculos aí de um cálculo mental para o cálculo da porcentagem, tá legal? E aí agora, alunos, nós vamos ver aqui um probleminha, tá bom? Que envolve então porcentagem e vai envolver aí o conceito de acréscimo, tá bom? Acompanha só comigo que é bem tranquilo e a gente vai compreender bem legal aí essa resolução aí desse problema. Vejamos algumas aplicações sobre porcentagem. Temos aí uma questão aí do Nova Escola que diz assim, ó: Marcos faz bolo para venda. A tabela abaixo mostra o valor gasto na produção de cada bolo. Acompanha a tabela. Memoriza a tabela aí, ó. Os bolos têm, o Marcos fabrica bolo no sabor chocolate, cenoura e fubá. Legal? Quanto ele gasta para fabricar cada bolo? Bom, para fabricar o bolo de chocolate, ó, ele gasta R$5. Para fabricar um bolo de cenoura, ele gasta R$6. E para fabricar o de fubá, ó, ele gasta R$4. Vejamos o que diz então ainda, continua o nosso enunciado. Sabendo que ele vende cada bolo com aumento de 50%. Teve um acréscimo, aumentou o valor, porque tem um lucro, né? A ideia dele é ter um lucro aí, né? Referente à produção aí dos bolos que Marcos fabrica. E sabendo que ele vende cada bolo com aumento de 50%, qual é o valor de venda de cada bolo? E qual será o lucro, olha na letra B, ó, qual será o lucro da venda se ele vender 10 bolos de chocolate, 7 bolos de cenoura e 4 bolos de fubá. E aí agora a gente vai então detalhar aí o desenvolvimento aí da nossa questão. Primeiro, claro, a gente vai falar da letra A, que a gente precisa definir qual é o valor de venda de cada bolo. Fica atenta para essa informação, aluno. Fiquem atentos aí para essa informação. 50% é o valor que ele coloca de acréscimo sobre o valor do custo do bolo, tá legal? O custo de produção. Então, bora lá. Para se calcular o valor de venda de cada bolo, claro, inicialmente é necessário calcular o lucro, né? O lucro sobre cada sabor. E a gente vai começar então pelo bolo de chocolate aí, olha, acompanha só que tem um detalhamento aí que diz assim, ó. Lembra que a questão diz que tem um acréscimo de 50%, certo? E aí, alunos, se nós pensarmos sem usar o cálculo mental, porque a gente também poderia usar o cálculo mental das porcentagens, mas se nós usássemos a estrutura mesmo do cálculo de porcentagem, nós temos ó, 50% de R$5. Aí quanto vai ser o acréscimo? Como é que calcula 50% de R$5? A gente faz 50 dividido por 100 e multiplica por 5, que é R$5. Fazendo esse cálculo, dá até para simplificar aqui, né? Fazemos 5 vezes 5, 25, dividido por 10, 2,50. O que o 2,50 representa? O 2,50 representa o que seria o lucro que ele vai obter em cada bolo, tá legal? Mas a questão não quer só isso. A questão quer que ele determine o preço de venda. O preço de venda, aluno, olha só. Se ele obteve um lucro de 2,50 e o produto, olha, custa R$5, o custo de produção é R$5, é só a gente somar, então. R$5 mais o lucro que ele vai obter em cada bolo. Então, o valor, né, de venda do bolo, então, de chocolate será R$7,50. Beleza? Agora lembra, não é só um bolo de chocolate, né? Tem um bolo de cenoura e também tem outro bolo lá que a gente vai já ver aqui também. Bom, então, veremos agora para calcular o valor, né, de venda do bolo de cenoura. Lembra, em todos os bolos terá crescido 50% sobre o custo. Tá legal? Então, olha só. O custo do bolo de cenoura é de R$6, tá legal?
Lá no texto fala, na tabela, o custo é de 6. Queremos saber quanto vai ser o lucro. O lucro, nós vamos fazer 50% de 6, tá? 50% de 6. E aí, mentalmente, nós já poderíamos dizer que 50% é metade de 6. Poderíamos dizer, então, que isso aqui é R$3, sem problema nenhum, tá legal? Você acabou de aprender, né, no início da nossa aula, que dá para falar a porcentagem de 50% de uma forma direta, né, calculando a metade do valor. Beleza, poderia dizer assim, mas também de uma forma analítica, na forma de se resolver, né? Poderia dizer 50 sobre 100 vezes 6, que também daria, então, aí, ó, R$3. Esse é o valor do lucro que ele vai obter em cada bolo, mas o preço de venda, então, que é o que a questão pede, é os R$6 mais o valor do lucro. Então, o bolo de cenoura será vendido por R$9. Beleza? E tem ainda o bolo de fubá, que também é acrescido, né, de 50% sobre o valor do custo. Aqui é o valor do custo. Sem cálculo, quanto é 50% de R$4? 50% de R$4 é metade. Não nós sabíamos, já dá para a gente deduzir bem aqui que a resposta seria R$2, 50%. Beleza? Isso eu falando de duas maneiras para você, ó, sem cálculo e com cálculo. Sem cálculo você faria aí metade, né, 50%, metade de R$4, então R$2. O cálculo, 50 sobre 100, multiplicado por 4, também nós vamos obter aí R$2 como resposta, beleza? E o preço de venda? Olha só, se o lucro foi de R$2, implica que o valor de venda é R$4 mais R$2, que é igual a R$6, beleza? Já sabemos então o valor do preço de venda dos bolos, tá legal? Para calcular o preço de venda de bolo, inicialmente é necessário calcular o lucro sobre cada bolo. Olha a conclusão que a gente tem até aqui, ó. Podemos concluir que os preços de venda dos bolos são R$ 7,50, R$ 9,00 e R$ 6,00. A gente viu isso no desenvolvimento das cartelas anterior. Beleza? Esse é o preço de venda. Qual é o lucro da venda de 10 bolos? Atenção, lucro da venda de 10 bolos de chocolate, 7 bolos de cenoura e 4 bolos de fubá. Bom, o lucro, alunos, o lucro nós podemos deduzir da seguinte forma. O lucro é sempre o valor da venda menos o valor do custo, tá legal? Isso para todos os bolos, a ideia é essa. Valor da venda menos o valor do custo. O bolo de chocolate, a gente sabe que ele é vendido por R$ 7,50. Como o custo era 5, então claro que o lucro é R$ 2,50. Agora pensa, se for vendido 10 bolos, porque a questão fala que são 10, ó, 10 bolos de chocolate, então o lucro pela venda dos bolos de chocolate, então, será de R$ 25,00. Vejamos agora qual é o lucro do bolo de cenoura. Bom, o lucro é sempre a diferença entre o preço de venda, que a gente já sabe que o bolo de cenoura foi vendido por R$ 9,00, a gente fez o cálculo lá na nossa cartela anterior, menos o preço do custo, que é, claro, R$ 3,00. Então, se for vendido 7, vamos fazer então 7 vezes R$ 3,00, que é igual a R$ 21,00. Esse aqui, ó, R$ 21,00 é o lucro obtido pela venda do bolo de cenoura. Beleza? Vamos continuar aqui então, porque falta a gente ver qual foi o lucro ainda do bolo de fubá, né? Quanto ele teve de lucro pela venda do bolo de fubá. Bom, o custo é R$ 4,00. Nós sabemos do valor já porque nós tínhamos a tabela, tá bom? O preço de cada unidade foi vendido por R$ 6,00. A gente fez o cálculo. Lembrar, só para ficar bem claro para você, o lucro é sempre a diferença, ó, entre o preço de venda menos o preço de custo, tá legal? Essa ideia você tem que já começar a memorizar aí. O lucro é venda menos o custo. E é igual a 6 menos 4, que é R$ 2,00. Então, se for vendido 4 bolos de fubá, é só a gente pegar 4 e multiplicar por 2, é o que a gente tem aqui. 4 vezes 2, que é igual então a R$ 8,00. Esse foi o lucro pela venda de fubá. E agora, quanto foi então o lucro obtido aí pela venda dos bolos? Vamos voltar aqui. Qual é o lucro pela venda? É só a gente somar. A gente já sabe, ó, que foram vendidos
que o lucro do bolo de chocolate foi de R$25, a gente fez os cálculos na nossa cartela anterior. Do bolo de cenoura o lucro foi 21 e do bolo de fubá o lucro foi R$8. Somando 25 mais 21 mais R$8, então o lucro obtido foi exatamente de R$54, ok? Então, alunos, aí a gente fez aí uma aplicação bem bacana mesmo aí, né? Que se refere então aí ao conteúdo, né, de acréscimo, né? Mas como foi, onde está, professor, então, a questão do acréscimo aí na nossa questão? Está na questão de que o valor do bolo é acrescido, né, de 50% sobre o valor do custo, tá legal? Ó, se o bolo de chocolate custava R$5, a venda do bolo vai ser acrescida de 50%, aí a gente descobriu que o valor do bolo de chocolate, então, era R$7,50, né? E aí o bolo de fubá, que era vendido o bolo de cenoura, que era vendido por R$6, né? Ele foi acrescido de 50%, porque o lucro refere-se a 50%, e aí acrescido nesse valor, então, o bolo foi vendido por R$9, né? E o de fubá, né, foi vendido, então, ele custava R$4, foi acrescido de R$2, seria o lucro, né? E aí ele foi vendido, então, por R$6. Tem que ficar muito claro para você, aluno, a ideia de que o lucro é exatamente a diferença entre o preço de venda e o preço de custo, tá legal? E aí, então, a gente obtém aí o lucro da venda de de referido produto, tá legal? Vamos continuar, então, a nossa aula? Vamos verificar aqui o que nos aguarda aqui na nossa próxima cartela. Venham comigo. Olha só, tem uma questão aí, né, feita pelos professores do CEMEAN. Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 55 faltas, transformando em gols 20% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Olha só, essa questão, ela nos remete ao conceito de porcentagem, tá legal? Ela nos remete ao conceito de porcentagem, do cálculo da porcentagem sobre um número, da porcentagem de um número, tá legal? E aí, pessoal, para fazer esse tipo de questão, é bom você aprender a traduzir essa linguagem de matemática na forma de porcentagem, tá legal? Olha só, pensa comigo. Cobrou 55 faltas, transformando o gol em gols 20%. Então, olha só, 20%. De quantas faltas? De 55. Essa é a tradução do texto, 20% de 55. Mas você aprendeu, né? Aprendeu na aula anterior, né? E já sabe que 20% é a mesma coisa que escrever 20 sobre 100. Agora acompanha comigo. O de você vai substituir, ó, por vezes, tá legal? Então, vezes 55. Pronto, a gente acabou de armar o cálculo da porcentagem de um número. Essa é uma boa maneira aí para a gente fazer o cálculo da porcentagem. 20% das 55, olha o que está escrito aqui, ó, 20% das 55 faltas que o jogador cobrou. Quantas dessas faltas, então, ele converteu isso em gols? Acompanha comigo, olha. Agora presta atenção, detalhe, ó. Tu tem 0 em cima e tem 0 embaixo. Não? Tu pode simplificar, tá legal? Isso facilita a nossa vida. Aí, olha, vamos fazer a multiplicação? 2 vezes 55, isso aqui dá 110. Lembra que embaixo tem o número 1, tá bom? Então, 10 vezes 1 deu 10. Olha como nem vamos fazer tanto cálculo assim, ó. Tu tem agora 110 dividido para 10. Simplifica esse zero com esse, ó. Já começa a te acostumar com essas ideias de simplificação, que isso vai ajudar muito aí no teu desenvolvimento aí no 7º ano, tá legal? E ó, simplificamos o zero de cima com o zero de baixo, o que é que sobrou? Sobrou o número 11. Aí, professor, mas sobrou 1 embaixo no denominador. Sobrou, mas também nós não precisa a gente colocar, porque a gente já sabe, né?
que em toda a fração tem um número 1 embaixo, e nesses casos não precisa a gente colocar. O que a gente descobriu? A gente acabou de descobrir que esse jogador, ele cobrou 55 faltas, dessas faltas, 20% ele converteu em gols, e esses 20% é exatamente 11 gols. Quer dizer que o aproveitamento, né, desse jogador aí foi um aproveitamento bom, né? Imagina só, ele cobrou 55 faltas e dessas 55 faltas ele conseguiu aí converter aí em 11 gols. Esse atleta aí estava bom de pontaria, né? Tava tendo até um bom rendimento, né? E aí, então, nessa cartela, nessa questão, a gente usou o conceito de porcentagem, né? E determinamos, então, a quantidade de faltas, a quantidade de gols que esse jogador fez, beleza? Vejamos aqui um outro exemplo que ainda que envolve porcentagem na nossa aula. Acompanha só. A soma dos alunos matriculados no ensino mediado de 2022, SEDUC Amazonas, é de 1.560 alunos, dos quais 40% são meninas. Atenção para a pergunta. 40% são meninas. Quantos meninos, atenção, quantos meninos tem na turma? De novo, nós estamos diante de uma questão que envolve o cálculo de porcentagem. A gente aprendeu, para calcular a porcentagem, né, a gente organiza ali numa estrutura matemática, né, e a gente consegue determinar aí o valor da porcentagem. Bom, então observe comigo. O que a gente tem que fazer? A princípio, você pode fazer assim, ó, 40% de 1.500 e... Perdão, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Voltar a gente colocar o dia aqui, né? 40% de 1.560. E quanto é, então, 40% de 1.560? Acompanha só, bora traduzir isso? 40% é a mesma coisa que 40 dividido por 100. O de, nós transformamos em uma multiplicação. E a gente repete aí o 1.560. Agora, olha o que eu vou te mostrar aqui, ó. Tem zero no numerador e tem zero no denominador, certo? Simplifica, ó. Elimina esse zero para facilitar o cálculo. Agora, olha outro detalhe, ó. Tu tem zero aqui também, ó. Bem aqui, ó. Nós temos no número 1.560, ó. E temos um zero que está também aqui no denominador. Agora, observa. Por nós tratarmos de um produto, então é permitido... Olha só, se fosse uma adição ou subtração, não seria permitido fazer a simplificação, tá bom? Mas, como é um produto, é multiplicação, então é permitido também a gente simplificar esse zero com esse outro zero. O que sobrou, então? Sobrou, vou até escrever aqui como ficou, sobrou 4 vezes 156. E aí é só fazer esse cálculo, 4 vezes 156. Bora fazer aqui do ladinho? 156 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 5, 20. Mais 2, 22. Sobe 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 624 a gente encontrou. Quer dizer que o número de meninas é 624. Beleza? Mas ele quer o número de meninas? Não. Ele quer o número de meninos. E aí, alunos, desta vez a gente pode ter outro caminho também, tá? Matemática sempre tem mais de um caminho de a gente fazer as contas. Você só vem aqui agora e faz a subtração. 1.560 menos 624. 0, vou tirar 4, não dá. Empresta do 6, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 10, 10 menos 4, 6, 5 menos 2, 3, 5, 15, 15 menos 6, 9. Ok? Então, 936 é o número de meninos.
Beleza. Essa é uma maneira, tá, pessoal? Que a gente fez. Calculamos o número de meninas e depois o número de meninos. Beleza? Vejamos então mais um exemplo aqui que nos aguarda aqui. Ó. Acompanha só. Bruna comprou uma calça que custava R$200, mas usou um cupom de desconto. Olha que maravilha, cupom de desconto. Isso aqui é o sonho de toda menina quando vai comprar uma calça, né? Um cupom de desconto. De quanto é o desconto? De 9%. Qual foi o valor do desconto? Acompanha só. Quanto a calça custava? R$200. Quanto é o desconto, professor? 9%. Mas quanto é o valor? Quanto que Bruna terá de desconto? Quanto é o valor? Aí, pessoal, de novo, a gente vai utilizar, então, o princípio de calcular, né, o valor, a porcentagem de um número. Tá legal? Que a gente fez já aqui por várias vezes na nossa aula de hoje. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai calcular, ó, 9% de 200. Quanto é 9% de 200? Atenção, 9% a gente vai escrever, ó, 9 sobre 100. O de transforma em uma multiplicação e repete o número 200. Ó. Olha que lembra do que o professor te ensinou aí na cartela anterior, que quando tiver zero aí multiplicando e tem zero no denominador, tem zero no numerador, né? A gente pode simplificar esses zeros para facilitar o nosso cálculo, tá legal? Bora simplificar, ó. Tem um zero aqui, ó. Vou simplificar com esse, ó. Eliminamos esse zero. Tem outro zero aqui, ó. Vamos simplificar com esse. Olha como ficou fácil. Sobrou então, ó, 9 vezes 2. E aí 9 vezes 2 é 18. O que esse 18 significa? Esse 18, ele é exatamente o valor do desconto que Bruna conseguiu aí na compra aí da calça que custava R$200. Beleza? Bem tranquilo mesmo. Quer dizer, quantas vezes, né, a gente vai aí no comércio, né, no dia a dia, né? Quantas vezes a gente não vê aí as plaquinhas aí de promoção, né? Você passa lá na frente da loja, tá lá, promoção, 20% de desconto, promoção, 10% de desconto. E aí, alunos, é importante, olha, você saber calcular a porcentagem. Percebeu? Por quê? Você vai olhar para aquela plaquinha que vai estar lá na loja e você vai conseguir saber de fato, né, de verdade, quanto é o valor do desconto que está sendo oferecido lá por aquele objeto, né? E também dá para a gente saber também o valor do acréscimo, né? Vai que você vai comprar uma coisa parcelado, né? E aí tem acréscimo. E aí também dava, é só calcular o valor, né, da percentual e somar lá com o valor do produto, tá bom? Então, por isso que é muito importante, ó, você acompanhar as nossas aulas aqui, né? Que é para você também aplicar isso no seu dia a dia, tá legal? E o cálculo da porcentagem é um cálculo que está presente aí em vários momentos aí da nossa vida, beleza? E aí vamos então, porque tem ainda, ó, tem a letra B dessa questão. Porque Bruna quer saber quanto ela vai pagar. Ela já sabe quanto é o desconto, né? A gente fez aí na questão anterior, na cartela anterior, né, a gente calculou o desconto. A gente descobriu aí na cartela anterior que na compra da calça de R$200, se ela obtém um cupom de desconto de 9, a gente descobriu que o desconto, vou até colocar aqui, ó, que o desconto é de R$18. E quanto é então o valor? Quanto ela pagou pela calça? Alunos, quanto ela pagou? Bora fazer assim, ó. Pegamos os 200 e vamos subtrair os 18, que foi o valor do desconto. Pegamos o valor total e subtraímos o valor do desconto. Vamos melhorar aqui, nós estamos trabalhando com dinheiro. Vamos colocar aqui, bonito aqui, R$200 menos R$18.
E aí, quando a gente fizer esse cálculo, nós vamos ter, então, R$182. R$182. Beleza? Então, foi um bom desconto aí que a Bruna conseguiu aí na compra aí da calça, né? Utilizando aí o cupom de desconto. Beleza, pessoal? Então, espero sinceramente que vocês tenham compreendido a ideia aí de acréscimo, né? Que a gente viu aí na nossa primeira cartela, no início da nossa aula, né? Que é a questão lá de o valor do lucro de venda era um acréscimo sobre o valor do custo dos bolos, né? E também que você tenha compreendido aí a ideia aí de desconto, tá legal? E aí assim então, aluno, nós finalizamos a nossa aula de hoje e aguardo vocês aí, alunos, na nossa próxima aula.